Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo uma visão muito top pra vocês, que é o terceiro episódio da nossa série em Jotô. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. E hoje eu vou trazer um método diferente, vou trazer um estilo diferente. Nos dois primeiros episódios eu trouxe alguma dinâmica ali que eu tava conversando com a rapaziada do Discord ali, realmente, as impressões de eu jogando em si, sabe? Então, dessa vez eu vou fazer algo mais diferente, contando uma historinha pra vocês da evolução, mostrando os passos ali. E eu quero que vocês me contem se vocês vão gostar desse novo estilo de vídeo aqui no canal. Porque se vocês gostarem, eu vou trazer a partir de agora assim, porque eu acho que vai ser mais dinâmico e mais legal também pra vocês, tá? Então, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, mandar pra tia, pra amiga, pra avó, no grupo do Discord, no grupo do Telegram, Instagram, manda no Orkut, que nosso querido Orkutão, que nem existe, mas manda lá também. Manda em todo lugar. E se você está no celular, clica no botão hype aí pra dar aquela moral pro Mano Blast. Queria falar também que você quer comprar Diamonds, o passe de batalha agora no novo servidor, ou o Founder Pack, o link da Curse Diamond vai estar na descrição, você apoia o Mano Blast comprando por lá. Você compra muito mais barato, é totalmente seguro porque eles são parceiro do próprio PXG, chega totalmente rápido e instantâneo na sua conta. E você ainda tem cashback na sua compra e ajuda o Mano Blade aqui, beleza? Quem puder dar essa moral, tamo junto. E se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar pra você. Eu sou o Mano Blade, seja muito bem-vindo ao meu canal. E bora que bora. Então, sem mais enrolação, vamos começar o episódio aqui, beleza? Então, começando, galera, vocês podem ver aqui, eu comecei dando uma explorada e fui atrás de completar a missão ali que faltava de derrotar o Spinarak e esse outro Pokémon aqui, e também o Spearow que tava faltando. Depois eu dei uma explorada e encontrei esse NPC, que eu achei que eu conseguia enfrentar ele, mas acabou que ele era level 40, então nem deu, né? Mas top. Eu explorei mais um pouco a cidade ali e acabou que a gente encontrou um Rainbow Orb, né? Aí eu já aproveitei para fazer aquela marcação no mapa, né? Para registrar todos os que eu tô encontrando, eu tô marcando, para depois ter um mapa aí para vocês bonitinho, né, pessoal? Então já pegou e a gente assim já colecionou mais um, completando 6 nesse momento aí que eu peguei. E logo em sequência eu capturei uma Bellsprout ali. Foi top demais, né? Depois disso eu fui pro subterrâneo da cidade derrotar alguns Rattata, que a gente tava quase completando 100, né? Pra fazer a derrota de 100 deles, que seria a parte 2 do Pokélog. E nesse meu período também capturei um Lapras. Depois parti, encontrei um Shiner Rattata, cara. Foi doideira a luta, foi muito épica. E será que eu consegui capturar? É, felizmente, rapaziada, será que deu? Ou felizmente, será que deu? Tan, 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 tan. Então, foi uma luta e a gente pegou level 23 também. Aí eu decidi jogar aquela bolzinha, né? Famosa Pokéball. Joguei uma super. E brilhou. Não brilhou, né, galera? Infelizmente. Complicado. Aí eu voltei, completei a task dos Rattata, bem tranquilo. E aproveitei já pra fazer a entrega também. Ganhamos 2000 XPzinho. Bem tranquilo, bem de boa. Top demais, né? Entreguei algumas outras também. Algumas outras do Paras, do Hope. E de alguns outros Pokémons também, como do Zubat. E beleza, aí eu fui lá e encontrei esse Oboyal, um NPC aí, que por coincidentemente pediu pra gente entregar um Bellsprout pra ele, que eu havia feito o cat agorinha, né? Então eu fui lá, peguei o Bellsprout, entreguei pra ele, e ele entregou pra gente 30 Pokébolas vazias, tá, galera? Então entreguem pra ele essas Pokébolas, pra vocês, o Bellsprout pra vocês ganharem essas 30 Pokébolas. Depois eu encontrei essa NPC, a Azuki, e ela pediu pra gente derrotar esses NPCs iniciais, esses Pokémons iniciais, que futuramente eu vou fazer essa quest. Explorando um pouco, eu encontrei essa caverna insana, pessoal, essa caverna muito top na saída ali de Violet pela esquerda. E cara, encontrei essa caverna que tem Vulpix, temos também Nomel, Magby e também tem Growlithe, cara, muito top aquela caverna. E depois eu capturei alguns Pokémons aí, né, 2 Pokémons, os 2 Cats aí, muito top. Inclusive eu capturei o Executioner com uma ball só, então foi muito da hora. E depois de eu sair da caverna lá e decidi, depois de fazer os Cats, decidi fazer um combate com um treinador, né, pra gente ganhar mais um XPzinho extra ali. Que essas batalhas, galera, estão sendo bem épicas mesmo e eu tô gostando muito, tá? Depois disso eu já tinha o dinheiro, então decidi ir lá no Professor Levi, no TC, pra gente pegar a pedra e transformar o nosso Baby Totodile num Totodile normal, né? Ganhei até uma conquista por isso e top. Vou mostrar pra vocês agora também, né? Eu gravei um trechinho pra mostrar pra galera que tiver dúvida onde que fica o NPC Levi. Ele fica no TC, no mesmo lugar que a Jenny. Vocês vão entrar no TC, vão ir diagonal pra parte direita inferior, né? Vocês vão entrar, vão ir pra direita ali, no par de baixo, né? Vocês podem ver, mostrei o caminho aí. Bem tranquilo, bem fácil de achar. Vocês vão precisar de $500, né? Pra tá pegando ali. Ó, inclusive já fiz o cat do Spinarak logo em sequência e alcançando nosso level 24, né? Então vocês vão precisar de ter $500 e tá level 20 para poder upar seu Pokémon do Baby para um Pokémon normal, beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem de boa. E é bem suave mesmo, né? Aí eu encontrei mais um Rainbow Orb, mostrei ali pra vocês a localização dele. Então encontramos o nosso 7º Rainbow Orb. Também aproveitei que eu tava ali e capturei o nosso Voltorb. Daí eu fui direto pra Ilex Forest, né? E legal que no caminho da Ilex Forest nós encontramos uma Butterfly Shine, cara. E eu acredito que ninguém teve a ousadia de bater nela, porque agora ela tá mais forte do que nunca, né? Agora ela é um Pokémon T3.
Antes ela não era. E ela agora tá level 80 em vez de 60. Então ela tá bem fortinha, tá? Ali fizemos mais um cat e agora encontramos aí na caverna dos Cubones dos Cerros um treinador que é o Hacker Anthony. A gente vai enfrentar ele, vai estar derrotando ele para ganhar nosso XPzito também. Uma luta bem tranquila, bem de boa. Nisso eu desci mais um pouco e encontrei os Cubones que eu queria capturar eles, porque eles são pokémons que vão ajudar muito na nossa jornada e eles são excelentes para estar fazendo alguns lures, algumas hunts ali. Então, além de ser um pokémon muito old school, muito padrão aí, no sentido de nostalgia, né? Eu upei mais um pouquinho, continuei e completei ali a derrota de 40 Cubones, então a gente já entregou o Pokélog dele. E nisso eu continuei mais um pouco na hunt até fazer o catch dele, né? Nisso, né, rapaziada, a gente vai estar fazendo o catch dele. A gente peguei level 26 também. E agora vocês vão ver eu fazendo o catch dele aí. Top demais, pegar um level 27. Eu gastei 48 Great Balls para estar capturando nosso Cubone. Depois disso fui para Azaleia para mostrar para vocês onde fica a hunt, né? Vocês vão sair de Azaleia para a direita, entrar naquela caverna, descer um pouquinho, dar uma voltinha e assim vocês vão chegar na hunt dos Cubone, para caso alguém queira ir para lá, tá? Eu fiquei naquela segunda escada, nesse localzinho que parece um T, um Y, né? Foi ali que eu fiquei. Para chegar ali, né, galera, eu que recomendo vocês ir lá em New Bark e vocês pegarem um transporte para Golden Rod e depois irem para Ilex Forest e chegar ali na cidade para vocês irem atrás do Cubone. Foi o jeito mais fácil que eu encontrei para chegar lá, né? Aí vocês viram que eu peguei um transporte e voltei lá para New Bark. Por quê? Porque eu fui fazer a missão especial da Mystery Dungeon do Ho-Ho, né? Que é Forest of Illusions, tá? Que é um Mystery Dungeon bem da hora. Cara, eu gostei muito de fazer o Mystery Dungeon, cara. Foi uma experiência incrível e muito divertida, cara. Eu tô muito hypado para as próximas que a gente for fazer, galera. E eu tô muito feliz com esse conteúdo novo, cara, que é um conteúdo bem legal. Eu acredito que as outras também vão ser bem interessantes. Então tem tudo para ser um conteúdo que a galera vai hypar, mais do que as DZs, né? Então, e eu acredito que plenamente hoje em dia vai ser muito mais fácil pegar level 600 com essas Mystery Dungeons do que era antigamente, né? E provavelmente as coisas vão aumentar de preço também, que agora vai ter muito mais forma de ganhar dinheiro no jogo, né? Então a gente vai ter que ver um desenrolar dessa história aí, tá? Mas continuando aqui, o que vocês têm que fazer nessa DG, né? Quando vocês chegarem, vocês vão ter que falar com a Agatha lá no início, ela vai liberar pra vocês uma missãozinha. Aí vocês vão poder entrar na DG, depois que você fizer a primeira vez, você também vai liberar o TP pra poder dar o TP direto nela, tá? E o que você tem que fazer nessa missão? Vocês vão ver que tem essas fogueiras, e a gente tem que usar a skill, no caso ali, é a minha skill número 8 nessas fogueiras, e ele vai meio que tirar a ilusão dessas fogueiras, né? Eles vão virar os Ghastlies, que são na verdade Ghastlies disfarçados dessas fogueiras, né? Vocês podem ver ali, tá vendo? Aí vai revelar os Ghastlies, tá? Revelando os Ghastlies, nós temos que derrotar ele, e vocês vão ver que tem uns Roroot desmaiados, né? A gente tem que passar em cima de todos esses Roroots pra gente poder tá completando a missão, tá? E o que você tem que fazer, galera? Uma dica muito massa é, sempre usem a 9 e a 3, cara, sempre que você puder. A 9 você vai andar mais rápido, e a 3 principalmente, que é esse que dá mais dano e dá confusão nos Ghastly, tá? Então é que dá mais dano em área também. Aí vocês vão ver eu pegando um Roroot ali, tá vendo? E o que vocês vão fazer? A dica é o seguinte, a sua skill número 7 te cura, e se você usar a 6 e depois a 5, vocês viram aí agora, você também se cura. Então, usem sempre a 7 quando vocês tiverem, e vocês tendo a skill 6 e a skill 5, utilizem sempre a 6 e depois a 5, pra aí sim vocês curarem, e vai ser bem tranquilo, bem safe de fazer essa missão. Qual que é o combo que eu gosto? Eu geralmente uso o 8, o 9, o 3, antes dos bichos desvirar a fogueira, eu já tô com o 9 ativado, porque assim que ele sair, eles já vão tomar um debuffzinho ali, e eu já uso o 3 logo sequência para dar um dano em área e confusão. Aí depois já aplico o 6, o 5 e depois vou dando as outras skills e matando na ordem, bem tranquilo, seguindo os pokémons aí bem de boa. Vocês vão ver aí, não tem segredo, é muito fácil fazer essa missão. E assim que eu derrotar os Ghastly, né, esses Ghastly aqui, a gente vai lá e passa em cima dos Roroot pra gente meio que salvar eles, podemos dizer assim, ó. Vocês podem ver que nessa área aqui tem 2, a gente passa em cima deles e resgata ele pra Agatha, né, então bem tranquilo, bem de boa mesmo, tá? Tem esses dois aqui, tem um que fica aqui nesse local que vocês viram salvando, um lá em cima e 2 pro lado de cá, tá? É bem tranquilo. E derrotando todos os Roots, vão descer ali e vão encontrar com a Agatha de novo, né? Vocês vão encostar nela e ela vai teleportar vocês para frente. Ali vai ter aquela planta azul, que ela é um Ghastly disfarçado, só que não é qualquer Ghastly, sim um Shiny Ghastly, como vocês podem ver. Ele é um pouco mais forte, então tomam muito cuidado, mas não tem segredo. Fazendo aquele esquema que eu falei com vocês, dá pra fazer também. Inclusive tem um esquema que você consegue prender ele naquele canto que ele tá, galera. É só vocês não irem pra cima dele, ficar indo e voltando pra trás, que ele fica preso, tá? No momento aí eu não fiz, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês bonitinho em outro vídeo, em outro momento, pra vocês poderem aprender, tá? Eu fiz aí eu aproveitei pra fazer mais algumas dungeons. Vocês podem ver que eu peguei level 28, falei com ela ali. A gente ganhou alguns medicine, algumas pokébolas também. E vocês podem ver que a gente liberou o TP, né? Vocês podem ver que eu já tô level 31, porque depois eu fiz mais alguns DZ.
Aí, beleza, eu fiz a entrega da missão do Odyssey do Pokélog e capturei um Spearow que tava faltando pra gente. Eu ainda não entreguei a missão, mas eu já completei o catch de todos os 3 que tava faltando. E aí eu aproveitei pra entregar algumas conquistas e algumas coisas que a gente ganhou. Ganhamos algumas Pokébolas e mais umas tags ali, né? Negocinho, aquela medalhinha da conquista, né? Aí eu encontrei uma Shiny Ekans, cara. Fiquei muito empolgado, tomei até um susto quando vi ela. E eu achei muito massa essa nova atualização, cara. Esse negócio, ver Shinies é muito da hora. E por mais que agora no servidor tá com aquele sistema que tá spawnando muito mais que o normal, tá com Fast Resp durante essa primeira semana, depois vai spawnar menos, ainda assim eu acredito que a gente vai ver muito Shinies. E eu joguei a PBzinha, não entrou, infelizmente, né? E eu completei a dele do Watch, que é a que eu tinha pegado, e fui lá na gente entregar, né? Mas falando do Shinies, cara, eu tô achando muito legal e muito interessante mesmo essa experiência de estar vendo stand Shine. Nisso eu tava lá na Ilex Force e eu encontrei esse Altar No, cara, que é muito massa, que é um desafio que você enfrenta uma boss, fazer uma boss battle, cara. Recomendo vocês ficarem atrás desses altares e tomarem muito cuidado. É uma missão que não é tão difícil, eu acabei trollando, tirando meu Pokémon sem querer, quase morri. Mas foi bem da hora, cara, e eu me diverti muito, muito, muito mesmo, tá? Eu vou encontrar outro nesse vídeo, se eu não me engano, ao longo dele, mais um altar. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, já encontrei alguns outros, então nos próximos episódios vocês vão ver a gente fazendo a luta dele aí. E tem vários níveis, e eu acredito que ao todo tem uns 18 altares, né? Seriam cada um de um elemento, eu imagino. Ainda não tenho essa resposta, mas eu acredito que sim, até o momento desse vídeo vão ter 18, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo, ou se pode ser que tenha até mais, né? Então, cara, é uma batalha bem tranquila, tomem sempre cuidado, fiquem atrás dos pilares ali, se reposicionem. Eu quase perdi, porque comecei a ficar sem Pokémon, mas o Voltorbizada salvou e agendou com sucesso. Deu um XP muito bom e algumas recompensas, cara, que pra profissão vai ajudar bastante a galera, né? Nisso eu decidi voltar lá na entrada da Ilex Forest para mostrar o caminho até essa dungeon para vocês, né? No caso, a gente sai da cidade ali de Azalea, né? E vai para a esquerda e sobe, que vocês já vão encontrar esse altar. É bem tranquilo de achar ele, para quem tenha dúvida, só voltar no vídeo aí e ver, né? Nisso a gente capturou um Sandrow e um Zubat também na nossa exploração, e eu tava andando por ali na região indo para os Fluff e eu encontrei mais um treinador e eu decidi lutar com ele, tá? Esse treinador deu um XP muito bom pra gente, cara. E eu tô gostando muito dessas lutas e faz referência ao próprio jogo de GBA, cara, o que pra mim é muito insano. Depois disso eu fui upar com meu mano Tichondros, meu querido irmão, e a gente tava ali na hunt dos Onix, né? A gente encontrou uma hunt dos Onix ali na região dos Cubones e dos Marowak, né? A gente ficou lá em dupla e tava bem de boa. Tava meio sufoco e ainda a gente viu um Shiny Zubat, cara. Então a gente decidiu, eu taquei uma PBzinha pra ver se ele, perguntei se ele podia, deixou. Então tacamos uma PBzinha e foi. Nisso, cara, a gente viu uma galera indo pegar um baú, que é um baú de level 35 que tem lá na Cubone, cara, que dá umas Pokébolas, dá uns Super Balls pra gente e algumas outras coisinhas, então é muito top. Vale a pena demais pegar esse baú. Mas, como eu disse, esse baú, galera, é level 35. E como vocês podem ter notado, eu tô level 34. Então isso mesmo, F, não consegui pegar o baú, vi todo mundo pegando, mas não consegui pegar, porque eu não era level 35, que olha só que tava bem perto, cara, faltava só 7.000 de XP. Nisso saí um pouquinho, decidi dar uma volta e capturei ali o Pokémon e fiz Quer dizer, capturei não, eu capturei mais pra frente a Marip e a Fluffy. Fiz ali o Pokélog da Fluffy e da Marip e depois fui pro Abra capturar um Abra porque eu tava precisando de um TP, né? Nisso a gente viu um Shiny Abra, como vocês viram, e a gente explorando lá encontrou mais um Altar No, cara. Dessa vez o altar aí do Pokémon normal, se não me engano, nesse aí, né? E era o Aipom, que era o desafio dessa vez, né? Enfrentei ele, foi bem tranquila a luta, das vezes eu tava mais preparado, né? Não foi a minha primeira tentativa como da Bridrill, então já fiquei mais ligeiro ali, posicionei um pouco melhor. E tava mais frenético ali, mais atento pra estar fazendo a luta da forma correta, né? Derrotei ele, ganhei um XPzinho e boa, né? Nisso, capturei nosso Abra com 26 Great Balls e fui pra aquela hunt de fogo novamente. A gente encontrou uma Shiny Vulpix. Isso mesmo, cara, uma Shiny Vulpix agora spawn nela, que era só da Cyber, né? A Shiny Ninetales, mas agora tem isso aí. Depois a gente também encontrou um Growlithe, um novo Hisui, né? Hisui Growlithe, que virou Hisui Arcanine, cara. Então foi muito da hora ver ele pela primeira vez, assim, logo de cara na minha experiência, foi muito massa. Depois entreguei o Pokélog de todos os 4 Pokémons que tem naquela DZ, e eu pedi uma ajuda a uma galera aí, ao meu mano Tichons, meu querido irmão, e um parceiro nosso, o famoso China, que é o vulgo Sunless, né? Para a gente tentar lá em Violet City fazer a missão lá, que tem um baú também numa caverna que você passa por uns filos, depois vai ter uns Onix, aí tem uns Golems e tem uns Rhydons também lá no final. Não consegui fazer dessa vez, vocês vão ver eu fazendo o caminho aí, mas infelizmente eu não consegui fazer o caminho dessa vez, tá?
Mas ainda assim, no próximo episódio a gente já vai ter feito, mas eu não consegui saber a gente nós três sozinho. Nesse momento que a gente tava level baixo aí, vocês podem ver que eu tava level 36, né, galera? Quer dizer, 38 eu não tava tão forte assim ainda. Então, a gente não conseguiu. A gente tentou ali o máximo que deu, mas não deu. Aí, foi isso. Aí voltei, fiz mais umas coisas e completei algumas quests e decidi ali pegar as recompensas dela, tá? De resto, foi super tranquilo, foi super gostoso. E vocês podem ver, cara, que eu também derrotei um Geodudes ali. Completei pela primeira vez um de 3, né? Os 3 negócios de Pokélog. Pra ver como é que era, que eu fiquei curioso. Então decidi puxar um Pokémon ali que era fácil. Derrotei também muitos Gravelers aí. Fiz uma primeira dos Gravelers. E entreguei um tanto de missão de uma vez. Vocês podem ver que eu entreguei missão a roda, né? Nisso, eu tentei ir lá na cidade de New Bark. Pegar o baú que tinha lá, cara. Isso mesmo, tinha um baú lá. Que era aquela primeira cave que a gente entrou no primeiro episódio. No final dela tem um baú, cara. Então a gente foi lá, tem que tomar cuidado porque tem Ariados e Raticate. Só que nesse momento a gente já tava bem forte, eu tava level 40, como vocês podem ver. Então foi bem tranquilo. Eu cheguei lá, vocês podem ver o baúzinho ali, ó. Peguei um Rainbow Orb que tem ali também e peguei o baú. E assim a gente completou New Bark Quest, tá? E assim a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, comentem o que vocês acharam. Foi muito doido, muita evolução e no próximo vai ter mais ainda, né não? Então, tamo junto, um grande abraço pra todos vocês. E obrigado por ter acompanhado o canal, pelo carinho que vocês têm. É um prazer imenso ter aqui. E eu queria fazer um convite pra vocês a ver os outros vídeos, a ver nossas séries. E tem muito mais conteúdo legal aqui pra vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, desejo tudo de bom sempre. Muitos catches de Shines pra vocês e muitas aventuras aí nesse mundo Pokémon que a gente tanto gosta, né não? Tamo junto, um grande abraço, falou e fui!